os irmãos com a paz do Senhor. Localize na sua Bíblia Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus. É uma alegria inenarrável estarmos aqui esta manhã para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Pela primeira vez eu venho na unidade. Minha esposa já esteve aqui algumas vezes, umas 3 vezes, mas eu sou a primeira vez que venho. É a minha primeira vez aqui. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe de maneira extraordinária a pastora Naira Pedrini, pastor Jonas e todos os obreiros que pontilham o corpo ministerial desta igreja. Deus abençoe de maneira extraordinária nosso amigo Léo Barcelos, sua digníssima esposa, irmã Andréa Barcelos, e cada um desses jovens abençoados aqui. Cadê a unidade jovem aí? Faz barulho aí. Glória. Deus abençoe vocês. Está comigo minha digníssima esposa Yasmin, onde eu vou, ela está comigo. E eu louvo a Deus pela presença dela hoje aqui esta manhã. Quem achou João capítulo 3, diga graças a Deus. João capítulo 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, eu queria que toda a juventude lesse comigo. 1, 2, 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma vez, 1, 2, 3. O que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é. Para ensaio ficou muito bom, mas agora eu quero ouvir a juventude. 1, 2, 3. Glória a Deus. Jesus está diante de um dos grandes mestres de Israel, Nicodemos. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite, possivelmente porque não queria ser percebido pela elite religiosa de Judá. Jesus era uma figura muito popular na Palestina naquela época. Todavia ele tinha alguns antagonistas religiosos, fariseus, escribas e saduceus. Eles tinham inveja do ministério de Jesus, mas Jesus estava cativando e despertando a curiosidade em muitos líderes religiosos daquela época. E com Nicodemos não foi diferente. Ele foi se encontrar com Jesus à noite. E é interessante que Nicodemos ele começa usando a expressão Rabi, que quer dizer mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O primeiro detalhe que eu quero acentuar dentro do texto é que se Nicodemos estava sozinho com Jesus, pelo menos isso a narrativa de João capítulo 3 mostra, ele deveria usar a primeira pessoa do singular. Bem sei eu que tu és mestre vindo da parte de Deus, mas não, ele usa a terceira pessoa do plural, o que dá a entender que Nicodemos não está falando por si próprio somente. Ele fala em nome dele e em nome de mais alguém. E possivelmente era dos mestres religiosos de Judá. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu quero acentuar no texto é que ele usa a expressão mestre vindo da parte de Deus. Naquela época, para o homem ser considerado um mestre, ele deveria estudar em uma das 3 grandes escolas rabínicas que existiam: a escola de Hillel, a escola de Shammai e a escola de Gamaliel. E Jesus não havia feito essa formação para ser chamado de mestre. Existiam 2 tipos de formação judaica naquela época. Uma era uma formação mais básica, quando todo menino, quando atingia 12 anos de idade, ele passava pelo crivo dos mestres de Israel.
E a partir do momento que ele fosse aprovado nesse ritual, ele era chamado de Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Porque a palavra bar no aramaico significa filho, e mitzvah, mandamento ou preceito. Então, quando o menino com 12 anos de idade, 13 anos na verdade, a menina com 12, a menina era chamada de Bat Mitzvah, filha do mandamento ou filha do preceito. Essa era a primeira formação. E a segunda formação era uma formação mais especializada para ser considerado um mestre. E na segunda, Jesus não passa. Porque é que Nicodemos vai chamar Jesus de mestre vindo da parte de Deus. Ele vai dar o detalhe dentro da sua própria fala. Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus era um mestre diferenciado. Quem entende isso aqui, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus vai cortando a rasgação de seda. Jesus vai cortando a rasgação de seda. E Jesus vai dizer para ele: na verdade te digo, que se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Observe que primeiro Jesus vai usar a expressão ver o reino de Deus. Depois Jesus vai usar a expressão entrar no reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos: se tu quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. É interessante que no grego existem duas palavras para de novo. Uma é a palavra palim, a outra é a palavra anotem. Na palavra palim significa de novo, repetidas vezes, né? Fazer novamente. Deixa eu só dar um exemplo para você. Digamos que uma dessas cadeiras fosse construída de madeira, só para você entender. Com o passar do tempo, essa cadeira ela entraria em estado de degeneração, ou seja, ela perderia a sua essência original. Logo, ela precisaria passar por uma restauração. Na palavra palim significa o que um fez, qualquer outro pode vir e fazer novamente. Só que a palavra grega empregada por João aqui não é palim, é a palavra anotem, que significa só quem fez é quem pode fazer novamente. Quem está entendendo isso aqui? Quando Jesus fala para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, ele está dizendo: necessário te é nascer de uma forma que só quem te criou pode te restaurar. Oh, aleluia! É interessante, agora vamos voltar ao livro de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, Deus o criou sem pecados, Deus o criou sem mancha. Mas o pecado, ele degenera a humanidade. Ele faz a humanidade entrar em um estado de degeneração. Ele perdeu a sua essência original. O ser humano que nós vemos na sociedade pós-moderna, não, esse não foi o ser humano que Deus criou. Isso é um retrato degenerado do ser humano que Deus criou. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou para matar o seu próximo. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou para uma mãe jogar um filho dentro de uma lixeira. Deus o criou perfeito, mas o pecado vem degenerando a raça humana de uma forma extraordinária. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: se você quiser ver o reino de Deus, você tem que ser restaurado de uma forma que só quem te criou pode te restaurar. Agora Jesus vai mais profundo. Jesus vai dizer: se você quiser entrar, agora Jesus está falando de entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer de duas formas. Uma é da água, a outra é do Espírito. Quando Jesus usa a expressão nascer da água, ele estava se referindo a uma prática que todos nós conhecemos, um batismo geralmente que acontecia por imersão. E para quem pensa que o batismo ele começa no cristianismo, se engana. Algumas religiões pagãs já faziam rituais de purificação. Até os próprios judeus, quando a gente vai estudar a história dos judeus, dos hebreus, a gente descobre que os habitantes das cavernas de Qumran, deserto da Judéia, já praticavam esse ritual de batismo por imersão. E eles ficavam ali nas proximidades das cavernas, próximo ao Mar Morto.
E alguns especialistas em Novo Testamento acreditam que João Batista descendia desses essênios que habitavam ali nas regiões das cavernas de Qumran. Então, queridos, preste atenção. É por isso que o texto diz: voz do que clama no deserto. Por quê? Porque esses habitantes das cavernas de Qumran ficavam nessa região desértica de Israel. E aí, João aparece num cenário vestido de uma maneira completamente estranha, peles de camelo, e comia gafanhotos e mel silvestre, e começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É interessante que na pregação de João, essa expressão arrependei-vos no grego é metanoete, que traz a ideia de uma mudança de mente que vai refletir no corpo. É a ideia de metanoia, que todos nós aqui acredito que conhecem. Quando nós passamos por esse arrependimento, 3 áreas da nossa vida são profundamente afetadas. A primeira é cognição, a segunda é afeto e a terceira é volição, ou seja, pensamento, sentimento e comportamento. Esse é um arrependimento que a ciência não consegue entender, porque ele só pode ser propiciado pelo Espírito Santo. A partir do momento que a palavra é pregada, ela gera vida no ser humano e transforma a vida do ser humano por completo. É por isso que quando alguém recebe esse impacto da graça, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque ele recebeu o significado da sua existência. E quando nós recebemos essa graça, as coisas que praticávamos outrora já não praticamos mais, porque a presença do Senhor, ela é suficiente na nossa vida. Nascer da água, o batismo que nós conhecemos. Agora Jesus vai usar uma expressão muito mais profunda. Jesus vai inaugurar uma expressão que até então ninguém nunca tinha usado: nascidos do Espírito. Nascer do Espírito. Ele está falando de regeneração. Ele está falando quando a vida de Deus, ela é gerada no ser humano. Isso é tão tremendo, isso é tão profundo, que quando isso acontece, as pessoas lá fora, o mundo lá fora, ele começa a notar uma diferença na vida de um servo e de uma serva de Deus. E é óbvio que aqui eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de uma diferença externa, eu não estou falando de estereótipo, eu estou falando de uma mudança que acontece de dentro para fora. Eu estou falando de uma transformação. João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É desse tipo de vida que Jesus está falando. E é interessante que quando a gente vai estudar os originais gregos, a gente entende que existem diversos tipos de vida no grego. Por exemplo, quando Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A expressão vida ali é psique, que é alma. Ele está dizendo: o bom pastor derrama a sua alma, o seu sangue pelas ovelhas. Entende isso? Então psique geralmente é interpretada como alma, mas também pode ser traduzida no nosso português como vida. Algumas vezes você vai encontrar a palavra vida bios no grego. Daí vem a palavra biologia, estudo da vida. Só que João 10:10, quando Jesus está falando de vida e vida em abundância, ele não está falando de vida psique nem de vida bios. Ele está falando de tisoê. É a vida do Espírito gerada dentro de nós. E é isso que vai propiciar mudança. E é isso que vai gerar uma verdadeira ruptura com o mundo lá fora. E quando eu falo com o mundo, eu não estou falando para nos enclausurarmos na nossa religiosidade. Eu estou falando de uma mudança de mente que o Espírito propicia em nós, e o mundo lá fora percebe. É essa alegria que o mundo lá fora não entende. É uma alegria que o Espírito, e só o Espírito de Deus, pode gerar no ser humano. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o formou do pó da terra. E a expressão pó da terra no hebraico é a famin hadamah, que traz a ideia de alento e sopro divino. Deus forma o bonequinho. A expressão formar no grego ali é iatza, que no hebraico é iatza, que traz a ideia de modelar, moldar. Da mesma forma que um oleiro faz com barro, ele molda o ser humano. Só que o ser humano não é composto só de matéria.
daquilo que veio da matéria, do pó da terra. A essência daquilo que habita dentro do ser humano veio do próprio Criador. Deus vai soprar. E a expressão sopro no hebraico ali é nishma, que traz a ideia de essência e alento divino. Então o nosso corpo, ele veio do pó da terra, mas a essência daquilo que habita dentro de nós veio do próprio Criador. O que habita dentro de nós veio do próprio Criador. Nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Você entende por que o ser humano é diferente? A Bíblia diz que quando Deus sopra, Nishma, o homem tornou-se Nefesh Hayah, alma vivente. A alma passa a existir a partir do momento que aquilo que é espiritual, o sopro, o Rua, o espírito, a Nishma, o espiritual toca naquilo que é temporal, o barro, o pó da terra. O homem tornou-se Nefesh Hayah. E a partir disso nós somos constituídos de 3 partes. Eu já vou começar a aplicar para vocês entenderem o que o Espírito da Graça quer ministrar ao coração de vocês. Somos compostos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Somos compostos de 3 partes. Quantas partes? 3 partes: espírito, alma e corpo. Onde que está isso na Bíblia, Eliade? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Fica desse lado aqui, você desce, por favor. Conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Chega mais para perto, por gentileza, vocês dois. Eu gosto de ilustrar para você compreender a profundidade do que eu vou explicar aqui para vocês. Somos compostos de 3 partes: espírito, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Cada uma dessas partes tem a funcionalidade. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Essa morte não significa dizer que seu espírito está morto no sentido de que saiu do corpo, nada disso. Mas ele entra em coma espiritual, ele está adormecido. É como se uma porta se fechasse no mundo espiritual: espírito, alma e corpo. Deixa eu te explicar as 3 funcionalidades. Quando a gente vai estudar corpo no hebraico é basar, no grego é soma. Traz a ideia de matéria, daquilo que é material. Precisamos do corpo para fazer contato com tudo aquilo que é físico, palpável, tangível. Nós temos uma alma, que no hebraico é nefesh, no grego é psique. É a sede do nosso eu, do nosso ego, das nossas emoções e da nossa razão. Todas as nossas características pessoais estão implícitas na nossa alma. Tudo aquilo que somos como seres humanos, somos por causa da nossa alma. Se estamos alegres, é porque a nossa alma ela está alegre. Se estamos tristes, é porque a nossa alma está triste. Meyer Pillman diz que o corpo ele é um escravo da alma, ou seja, ele vai sempre refletir aquilo que está na nossa alma. É verdade. Já dizia o poeta que os olhos são o espelho da alma, janelas da alma. Você quer saber se alguém está triste? Olha para os olhos dessa pessoa. Os olhos às vezes falam mais do que 1000 palavras. Então o corpo é material, ele serve para fazer contato com tudo aquilo que é físico, palpável, tangível, material. A alma, ela é imaterial, é a sede do nosso eu, do nosso intelecto, da nossa razão, da nossa emoção. E o espírito, ele veio de Deus. No hebraico ele é rua, no grego pneuma, que traz a ideia de sopro ou vento. Ele só tem uma finalidade em nós. Qual é a finalidade, Eliade? Nos conectar com o eterno. Criatura e Criador, essa é a finalidade do Espírito. João 4,24, Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. É com o Espírito que adoramos, na verdade adoramos com as 3 partes, mas o Espírito ele é responsável por essa ligação. Uma vez que o homem está desligado de Deus, está lá fora, morto em ofensas e pecados, seu espírito está mortificado. Onde que está isso na Bíblia, Eliade? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado.
A palavra ofensa no grego é paraptomassín, que significa queda. Estávamos caídos espiritualmente e em pecado. O que significa a palavra pecado? Errar o alvo ou ficar aquém de um padrão. Pecado é ficar aquém de um padrão estabelecido por Deus. Aí alguém entra morto em ofensas e pecado aqui dentro nesta manhã. Ele está ouvindo a palavra de Deus, e a Bíblia diz em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, enquanto a palavra está sendo ministrada, alguém está sendo tocado. E vai gerando vida, porque quando a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, essa expressão viva ali é energia, ela tem uma energia, ela transmite vida, ela comunica vida. É diferente de qualquer palavra humana, é a palavra do eterno. E nessa hora que a palavra é ministrada, a psique, a mente da alma é iluminada. O ser humano entende a sua condição de pecaminosidade, aí ele se arrepende aqui na alma. Na hora do apelo, ele sai de lá de trás, vem aqui à frente. Nesse exato momento, ele aceita Jesus, e o Espírito Santo vem aqui, no espírito dele que estava adormecido, morto em ofensas e pecados, e cumpre o que Paulo diz em Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Recebemos a vida do Espírito, agora o nosso espírito foi vivificado. A nossa mente renovada, e o nosso corpo vai refletir essa mudança. Pode voltar, obrigado pela ilustração. Pegou. Era disso que Jesus estava falando quando ele disse nascidos do Espírito. Ele estava falando de uma vida que seria gerada dentro de nós. E essa ministração só pode ser propiciada pelo próprio Deus. Isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento, Jeremias 31:31. Olha o que o profeta diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ai, olha o que Ezequiel diz no capítulo 36 e versículo 26: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, regenerado, nascido do Espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Sabe qual é a diferença da dispensação da graça para a dispensação da lei? É que enquanto na dispensação da lei o homem é ministrado de fora para dentro, na dispensação da graça o homem é ministrado de dentro para fora. Enquanto a dispensação da graça restringe as ações, isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode, a dispensação da graça transforma a natureza. Oh, aleluia! Sabe qual é a diferença de estarmos na dispensação da graça? É que o Espírito de Deus agora habita dentro de nós, e porei em vós o meu Espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos. Queridos, quando estamos na presença do Senhor, quando recebemos o impacto dessa graça, é o Espírito quem habita dentro de nós, e Ele quem transmite as suas leis ao nosso coração. De maneira que quando fazemos qualquer coisa que desagrada ao Senhor, Ele diz: está errado, precisa consertar. É verdade ou não é, gente? É aquele pezinho na consciência, diferente de Satanás, que gosta de acusar. E você sabe quando é Satanás que te acusa? Porque essa acusação, ela promove paralisação.
A acusação de Satanás, ela quer te paralisar. Você não vai mais para a igreja, você não merece estar ali, você está fazendo isso, isso e isso. Agora quando é o Espírito, não. O Espírito ministra dentro de você. Você precisa mudar. Você precisa abandonar práticas que estão te afastando da minha presença. Essa manhã é manhã de estreitarmos relacionamento com o Eterno. Presta atenção no que o Espírito da Graça ministra por intermédio dessa palavra. Agora deixa eu te explicar algo muito forte aqui. Nesse processo de regeneração, seu espírito foi vivificado, recebeu a vida de Deus. Sua psique passou por uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente que vai refletir no corpo, e o teu corpo vai apresentar: você é um ser humano novo, integralmente falando. Porque aqui não é só salvar o espírito nem a alma, não, é totalmente. Deus criou o ser humano para salvá-lo completamente. Agora tem um detalhe: teu espírito foi vivificado, tua psique passou por uma mudança de mente, mas o teu corpo ainda traz alguns reflexos da queda, que só vai ser completamente regenerado quando Cristo vier buscar a sua igreja. Porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas enquanto isso não acontece, tem uma guerra acontecendo dentro de nós todos os dias. Um sociólogo e filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele diz que a geração moderna é uma geração líquida. Ou seja, o que significa ser uma geração líquida? É uma geração em que os valores estão diluídos. A menina vibrou ali, eu acho que ela deve ser filósofa ou socióloga, alguma coisa assim. Ele fala que os valores da nossa geração estão diluídos. Ou seja, a nossa geração, por qualquer coisa, ela desiste. Os casamentos já não são mais sólidos. Os relacionamentos já não são mais sólidos, são líquidos. Os empregados que antigamente entravam numa empresa, trabalhavam 10, 15, 20 anos de casa, hoje em dia se aborreceu que o patrão está dando tchau. Os relacionamentos de forma geral são líquidos. Percebe? Estamos vivendo uma geração, ou talvez a geração mais difícil, e a tendência, Léo Barcelos, é piorar cada vez mais. Só que nós somos diferenciados. Diferenciados não porque somos melhores do que alguém, mas porque a graça de Deus nos alcançou. E não somos regidos por aquilo que o mundo lá fora diz que somos. Não, nós somos regidos pela santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Mas é o que eu disse: teu espírito foi vivificado, sua mente passou por uma mudança de mente, mas teu corpo ainda traz alguns reflexos da queda. Vira e mexe, a natureza adâmica quer ressuscitar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Não sei se todos aqui dirigem, mas alguns devem dirigir. Você está passando na Washington Luiz com seu carro, aí vem um motoqueiro, arranca teu retrovisor. Você olha para ele e diz: vai na paz, filho do Deus bendito. É assim? É assim, gente. Adão quer logo nascer dentro da gente, né? Tem gente que diz assim: atribulado. Tem gente que quando está mais na carne diz: sentir cheiro de enxofre passando aqui agora. Seu incircunciso, filho de Belial. Aí tem gente que já saiu totalmente da graça e diz: endemoniado mesmo. Porque é pisar no nosso calo, e nossa natureza quer gritar. Queridão, deixa eu te falar uma coisa: ser carnal é a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? Porque ser carnal significa ser guiados pelos nossos próprios impulsos e instintos. Agora, ser espiritual, nascidos do Espírito, é todos os dias crucificar o nosso eu. Romanos capítulo 7, versículo 23, Paulo diz assim: acho nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. É dentro do contexto de Romanos capítulo 7 que Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou praticando. Tem uma guerra dentro de nós acontecendo todos os dias.
E aqui são 3 grandes inimigos. Primeiro, nosso eu. Quando eu falo nosso eu estou me referindo aos nossos impulsos e instintos humanos, que muitas vezes vai trabalhar contra a lei de Deus. Acho nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. É uma guerra interna acontecendo dentro de nós. Aí tem um mundo que implanta sistemas. E aí Paulo vai falar disso em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é o mundo quem dita como você tem que viver. Não é o mundo quem determina o teu estilo de vida. É o Espírito que atua dentro de você e já trouxe renovação à tua mente. Quando Paulo usa a expressão ali, não vos conformeis, a expressão conformar ali é metamorfuster no grego, que traz a ideia de metamorfose, tá? Transformar, melhor dizendo. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está falando conformar, tomar a forma. Essa água, ela se conformou à forma deste copo. Esta água, ela tomou a forma deste copo. Esta água, ela foi moldada por este copo. É o que o mundo quer o tempo todo fazer com a gente. Aí Paulo diz, não vos conformeis, não tomai a forma. Aí ele usa a expressão, mas transformai-vos. E essa expressão sim é metamorfusta, que vem de metamorfose, que traz a ideia de uma transformação que vem de dentro para fora. É a história da lagarta que vira borboleta. Ela entra num casulo, ela passa por um processo para chegar à plenitude de se tornar uma borboleta. É isso aqui que você não entende. É isso aqui que muitas vezes você questiona, Senhor, parece que depois que eu vim para a tua presença, as coisas pioraram. As coisas apertaram. Meu relacionamento com meu pai e com minha mãe era tranquilão, mas depois que eu comecei a vir para a igreja, algumas vezes minha mãe e meu pai querem me proibir de estar aqui. É o casulo apertando. São as adversidades apertando. Senhor, parece que depois que eu comecei a caminhar para a tua presença, meu pai agora piorou, minha mãe foi para o mundo, começaram a fazer uma série de coisas. É tudo lá fora convergindo para te tirar daqui de dentro. Só que quem te colocou aqui dentro foi o Espírito da graça que te alcançou para trazer dias de novidade e avivamento para a tua vida. Não entenda esse processo como um mero simples final de semana. Deus preparou o DNA para ministrar em você de dentro para fora. Deus marcou esta manhã para trazer um novo tempo para a tua vida. Eu vim aqui nesta manhã debaixo da autoridade de Deus para declarar que eu estou declarando, que eu estou profetizando para uma geração de pregadores que Deus vai levantar, de ministros de louvores que Deus vai levantar nessa última hora. Só que antes de estar aqui em cima, tem que estar dentro do quarto, estreitando o relacionamento com o eterno. Deus está dizendo para a nossa geração, para a unidade jovem aqui esta manhã, que o que Ele tem para a tua vida não são apenas 2 dias de avivamento. Vocês estão sempre fazendo esse evento, Léo Barcelos. O que Deus começa a realizar esse final de semana aqui, durante as ministrações que virão, tem que se estender no decorrer da semana. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão aqui dentro durante esse final de semana, estão protegidos, estão ministrados pela palavra, estão guardados em um ambiente que só te favorece. Só que segunda-feira você vai estar na escola e lá não tem esse ambiente. Você vai estar na universidade, você vai estar na faculdade, e os sofismas dessa geração, as filosofias, eu não estou falando aqui no sentido acadêmico, mas filosofia que essa geração líquida, completamente emancipada de Deus, que mudou a verdade de Deus em mentira, amando mais a criatura do que o Criador, estarão ensinando para vocês coisas que vão te distanciar da santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Só que Deus te trouxe esta manhã aqui para dizer: eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Você não é só mais um.
há um propósito na tua existência. Você não está na terra a passeio. Deus te escolheu. E talvez você diga: Eliardo, isso não é para mim, você não me conhece. Os meus pais não são famosos, eu não sou filho de gente importante, eu sou só mais um. Não, você não é só mais um. Talvez você se ache improvável. Deus é especialista em pegar improvável e fazer dele instrumentos para a glória e louvor do seu nome. Só que a gente precisa entender que quando Deus levanta um homem e uma mulher, Deus nunca esteve preocupado em exaltar o ego deste homem. Deus trabalha por propósitos. Quando Deus levanta um homem e uma mulher, Deus está vislumbrando na vida dele uma geração que será alcançada por intermédio da vida dele. Então o segredo nunca foi você, é o que está sob você. Você precisa entender isso. O propósito é maior do que você. Eu lancei agora no canal, no YouTube, no meu canal, um vídeo falando sobre José. E lá eu explico que o propósito era maior do que José. Não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa entender que quando Deus nos levanta, essa manhã, Deus está nos comissionando a trancar a porta do quarto e gastar tempo na presença dEle. Deus está dizendo: eu estou com saudade da voz de muita gente no altar. No altar não tem elogios. No altar não tem tapinhas nas costas. No altar não tem holofote. No altar não tem reconhecimento. No altar ninguém está te vendo. Mas no altar, enquanto você está de joelhos dobrados dentro do quarto, Deus está de pé na eternidade dizendo: é Ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar. Quando Jesus disse nascidos do Espírito, Ele estava dizendo: foi gerado dentro de nós uma vida, mas não só para ser nascido do Espírito, mas para andarmos em Espírito. Paulo vai falar sobre isso: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E Paulo vai explicar que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Lembra da ilustração? Corpo, alma e Espírito. Tua alma é a sede do eu, do ego, da emoção e da razão. E se a tua alma, que é a sede da decisão, se inclina para as coisas da carne, você vai apresentar obras da carne. Agora, se a sede do teu eu, do teu ego, das tuas emoções e razão, ela se inclina para as coisas do Espírito, você vai apresentar frutos do Espírito, ou melhor, fruto, porque é um fruto dividido em 9 partes. Deus está te dizendo esta manhã: eu marquei um encontro com vocês neste lugar, para dizer: é tempo de voltar a trancar a porta do quarto e experimentar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o que ainda não subiu ao coração do homem. Deus está dizendo esta manhã, por intermédio desta palavra: eu quero levantar uma geração cheia do meu Espírito. Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente endemoniada lá fora sendo referencial para o mundo. Embora Deus não precise, mas Deus usa homens para influenciar homens, mulheres para influenciar mulheres. E vocês precisam entender que não estão na terra a passeio, que há um propósito na existência de vocês. Guarda isso, leva isso para a vida. Você não veio à terra só para fazer uma faculdade, se formar, casar, ter filhos. Não, vai muito além do que isso. Quando Deus cria o homem, Ele sopra Nishma, essência e alento divino. Deus não colocou a partícula dele dentro de você, o Espírito dentro de você, só para você ser mais um, só para você buscar realizações pessoais. Isso tudo é muito importante, sim, é importante. Mas Deus, nesta última hora, nesse último momento em que uma sociedade se torna cada vez mais narcisista, amante de si mesmo, hedonista, amante dos prazeres, Deus quer uma geração que ainda se prostra no altar de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui.
Deus está falando de um encontro ainda mais profundo do que você já acha que teve. Deus está falando de algo muito mais poderoso do que você já viveu. Gente, isso é muito forte. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, que Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Olha que coisa forte. Uzias, tio de Isaías, outros dizem que é primo, há uma discussão se é tio, se é primo. Era uma referência de trono, era uma referência de reino de Judá. E no ano que ele morre, no ano que a maior referência de Isaías cai, Deus vai se revelar para Isaías de uma forma que ele jamais imaginou, assentado num alto e sublime trono. O que é que Deus está mostrando para Isaías? É bem verdade que o trono de Judá caiu, mas eu ainda estou no trono, eu ainda estou no governo. E é interessante que Isaías tem uma visão em 3 dimensões. Primeiro, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Segundo, ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, que sou pecador e vou perecendo. Terceiro, ele viu uma geração que necessitava de Deus e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando temos esse encontro com o Senhor, nós vemos o Senhor, olhamos a nós mesmos para entendermos que o segredo nunca foi nós, mas quem está sobre nós, e olhamos a necessidade de uma geração que precisa ser impactada pela presença do Espírito Santo, e essa pessoa que Deus quer usar é você nesta manhã. Só que a palavra do Eterno para nós essa manhã: não negocie o inegociável. Eu vou repetir que essa é para botar no history do Instagram, no status do Zap. Não negocie o inegociável. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas não está livre das consequências dessas escolhas. Vou melhorar: você é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória. Tem gente, Léo Barcelos, que está plantando cacto e está querendo colher manga rosa. Deus está dizendo: não, é tempo de começar a semear espiritualmente. Pegou? Deus está palestrando conosco esta manhã. Deus está dizendo: é tempo de voltar a fechar a porta do quarto. Eu quero te levar a um tempo de intimidade. Eu quero estreitar relacionamento contigo. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito da graça dentro desta casa. Eu disse aqui que para a gente ser carnal é só a gente seguir os nossos impulsos naturais, a gente já vai ser carnal. É a história do cara que passa, arranca o teu retrovisor e tu olha para ele e diz: vai na paz, filho do Deus bendito. Mas não diz mesmo. Agora, quer ser espiritual? Irmão, isso é difícil demais. Paulo diz: por amor de ti, eu esbofetei o meu corpo todos os dias e reduzo a servidão. Ser espiritual, andar em espírito, é negar o teu eu todos os dias, é renunciar o teu eu todos os dias. É quando a tua vontade grita e diz: todo mundo fica com ele porque ele é o mais bonitinho do colégio. Aí você diz, lá dentro o Espírito diz: mas você não é todo mundo. É quando o colégio da faculdade diz: vamos que hoje vai ter resenha na casa de fulano, vai rolar isso, vai rolar aquilo, vai rolar aquilo. O teu desejo é ir para não ser excluído do grupo que você vive. Você diz: Senhor, eu não quero ser quadrado. Mas quando tiver que pesar na balança, Pedro diz: mais importa agradar Deus do que aos homens. É isso que vai determinar aquilo que tu serás na presença do Eterno. É a capacidade de renunciar. Percebe isso? É a capacidade de abrir mão daquilo que muitas vezes o teu eu, a tua carne está gritando e está querendo. Eu costumo dizer que quem vive uma vida de propósito, o diabo vai sempre aparecer com uma proposta.
Sabe por quê? Porque Jesus já te deu o caminho, a verdade e a vida. E todas as vezes que Jesus nos dá o caminho, que é Ele, o caminho, o diabo vai aparecer com um atalho tentando nos tirar do foco. Mas repito, você é livre para fazer as suas escolhas, mas não está livre das consequências dessas escolhas. Então não negocie o que é inegociável. Deus marcou esta manhã aqui para ministrar o teu coração e dizer: eu tenho um novo tempo para a tua vida. Eu tenho dias de novidades, de avivamento. Eu estou dizendo que se você entendeu que o Espírito da Graça ministra para você aqui, na segunda-feira você vai para o colégio debaixo de uma nuvem da graça. Sabe por quê? Porque você entendeu qual é o propósito do eterno para você.